vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde e hoje nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica. Nós estamos no setor de radiologia, conhecendo um importante e moderno aparelho de tomografia que está aqui na Santa Mônica. Este aparelho, ele faz todo o mapeamento do coração e também de diversas partes do nosso corpo. Para falar um pouquinho sobre essa importante tecnologia que vem auxiliar na área da cardiologia também, nós estamos aqui com o médico responsável, o Dr. João Jorge Silveira, que é cardiologista, tem formação profissional em Santa Maria, também se formou no Instituto de Cardiologia da cidade do Rio de Janeiro, responsável aqui pelo Santa Mônica, também pelo setor de cardiologia do Hospital São Vicente de Paula, de Passo Fundo, e também do Hospital de Caridade de Ijuí. Tudo bem, doutor? Olá, Sandra, tudo bem. Bem, a angiotomografia de coronárias é um exame realizado em modernos aparelhos de tomografia. Ele só é possível fazer imagens de coronárias em aparelhos de última geração, como os que nós contamos aqui no Santa Mônica, porque o coração, diferente de todos os outros órgãos, é um órgão em constante movimento. Isso cria uma dificuldade para fazer as imagens, para a gente poder congelar as imagens e fazer a tomografia que, em última análise, não deixa de ser uma fotografia do órgão que nós estamos estudando. Então, a tomografia de outros órgãos já existe há muitas décadas, desde a década de 70. Porém, a última fronteira foi a tomografia de coronárias em função do movimento. Apenas nos últimos 8 a 10 anos, a nível mundial, é que foi possível fazer imagens das coronárias, e hoje só centros de referência que contam com a mais alta tecnologia e profissionais capacitados têm condições de fazer o exame de coronárias. O grande diferencial da tomografia de coronárias é que ela permite o diagnóstico nos estágios mais iniciais da doença. Na cardiologia, como em todas as áreas da medicina, tudo o que se deseja é poder fazer o diagnóstico precocemente nos estágios iniciais e não esperar as fases mais tardias para fazer o primeiro diagnóstico, porque nessas fases mais tardias nós já podemos ter complicações e o tratamento já tem uma resposta que não é tão boa quanto se fosse trabalhada a prevenção e o tratamento nas fases iniciais. Mas, doutor, geralmente quando a gente procura um cardiologista, nem sempre é porque a gente tem dor. A gente procura, às vezes, para fazer um check-up anual. Este exame, sem ter dor nenhuma, sem ter sintoma nenhuma, ele é importante que eu peça para o meu médico para fazer esse exame? A tomografia de coronárias, ela traz informações importantes para vários grupos de pacientes. Um deles é o paciente que não tem diagnóstico nenhum, ele não é sabidamente portador da doença da artéria coronária e ele tem algum desconforto torácico, ele tem alguma dor no peito, ou falta de ar, às vezes de tontura, desmaios inexplicados. Esses pacientes que têm esses sintomas e precisam saber se tem ou não tem a doença coronária, especialmente para a gente poder flagrar, como a gente conversou antes, nos estágios iniciais, é importante a gente poder fazer um exame direto da artéria coronária, que é permitido pela tomografia de coronária. Também pacientes que têm muitos fatores de risco, pressão alta, tem colesterol alto, tem diabetes, são fumantes, né? Ou pacientes que têm história familiar muito importante, pai infartou com 45 anos, o irmão infartou com 43, de repente um paciente que está com 41, 42 anos, quer saber se ele herdou isso da família, essa tendência a ter doença nas artérias coronárias.
A maneira mais precoce, mais inicial de fazer o diagnóstico é usando a tomografia de coronárias, e ela pode sim fornecer informações muito importantes para esse grupo de pacientes. Por que é importante o diagnóstico precoce desse tipo de doença? Bem, falando um pouquinho sobre a doença arterial coronariana, é muito importante a gente não perder de vista que a doença arterial coronariana é a doença que mais mata a nossa população. Tá? Então, ela é uma doença que tem grande importância para o paciente, para os familiares e para o sistema de saúde como um todo, por ser o principal causa de mortalidade, tanto em homens, e isso é muito importante a gente salientar, quanto em mulheres. A gente vê muita ênfase, e é de uma maneira correta, de salientar a importância de detecção precoce do câncer de mama, do câncer de próstata no homem, câncer de mama na mulher, o câncer de intestino. Né? Cada um desses aí tem seus exames que fazem o diagnóstico nas fases iniciais. Então, para o câncer de mama, temos a mamografia. Para o câncer de intestino, nós temos a colonoscopia, que são exames que permitem visualizar diretamente o órgão e poder ver o início da doença. Na doença arterial coronariana, com relação à tomografia de coronárias, é a mesma analogia, a gente pode pensar da mesma maneira. Então, nós poderemos fazer o diagnóstico na fase inicial, onde a resposta ao tratamento e até a prevenção de complicações é muito melhor realizada nas fases iniciais do que esperar pelas fases mais tardias. Então, é importante a gente manter isso em mente. A doença que mais mata homens e mulheres é a doença arterial coronariana. O diagnóstico precoce inicial é muito importante porque permite a prevenção e evitar as complicações da doença. E o exame que permite isso daí de uma maneira segura e simples, apesar do aparelho ser de alta tecnologia, depois nós vamos conversar que a realização do exame, do ponto de vista do paciente, é muito simples, é um exame que ele faz e vai para casa tranquilamente. Então, esse exame é a tomografia de coronária. Vai dar o diagnóstico cedo, vai permitir que médico e paciente conversem sobre prevenção de uma doença que é muito comum, que é a doença que mais mata tanto os homens quanto as mulheres da nossa população. Este aparelho que está aqui no Santa Mônica, ele é um aparelho de que marca? A radiação que ele emite é alta, é baixa, é média? Porque isso também é importante o paciente saber. Certo. A gente conta com um aparelho aqui de última geração, um aparelho Siemens, tá? Capaz de fazer 128 cortes por rotação. É um aparelho que permite fazer o exame de coronárias, que, como a gente conversou antes, somente aparelhos topo de linha, de última geração, permitem fazer isso. A dose de radiação é uma dose de radiação baixa, ele permite que a gente use protocolos específicos durante a aquisição da imagem que permitem a redução da dose de radiação em até 68%, de uma dose que já é baixa. Isso é muito importante, achei tua pergunta muito interessante para a gente poder esclarecer para a população. Existe muita desinformação, muita mistificação, e as pessoas às vezes ficam meio desorientadas. Então é importante aproveitar esse momento que a gente tem de falar com a população para fazer alguns esclarecimentos importantes. A radiação em doses altas está relacionada com riscos, tá? Riscos de queimaduras, perda de cabelo, que são os riscos agudos, e os riscos a longo prazo relacionados com câncer. Mas é muito importante salientar, porque isso não fica claro na imprensa. A imprensa ela é muito sensacionalista e destaca, às vezes, só coisas de maneira distorcida, que para as doses baixas utilizadas em diagnóstico, que são as doses que a gente usa na tomografia de coronárias, nunca se comprovou nenhuma relação com câncer ou com qualquer problema para o paciente. Tá? Por cautela, a gente procura exercitar a cautela e a prudência de não fazer exame, por exemplo, em bebês, em gestantes, porque também não se comprovou que não tenha. É difícil de caracterizar isso daí. Mas, claramente, alguma correlação direta entre câncer e exames de imagem, de tomografia, de raio-x, não tem nada nesse sentido. Por cautela, a gente sempre trabalha para diminuir a dose de radiação, usando aparelhos com dose mais baixa, mas é importante saber que o exame em si é seguro, e a informação que ele traz tem muito mais benefício em fazer um diagnóstico precoce de uma doença arterial coronariana e poder tomar os remédios que vão evitar a progressão da doença, do que um risco hipotético, teórico, que provavelmente não existe, de câncer relacionado à dose baixa que hoje é usada na tomografia.
Hoje o mundo mudou muito. Todos os dias surgem tecnologias novas disponíveis no mercado. E tudo isso vem agregar conhecimento e favorecer benefícios para quem procura um profissional qualificado. E este aparelho, ele vem agregar qualidade de vida para o paciente no decorrer da sua vida? Com certeza. A tomografia de coronárias ela tem esse importante papel de dar o alarme cedo, dar o alarme precoce no início do processo da doença, nos estágios mais iniciais. E tem outra característica muito interessante, Sandra. Ele é o exame que permite excluir a doença com 100% de certeza. Por que isso? É importante a gente pegar um paciente que tem suspeita de doença coronária, seja por fatores de risco ou por sintomas, e fazer o diagnóstico cedo, como é importante o outro lado da moeda. A maioria desses pacientes não terão doença da artéria coronária. Então, é muito importante eu ter um exame que vai tranquilizar esse paciente, que vai tranquilizar os familiares, de que aquele sintoma que ele tem não é causado por uma doença grave, como é a doença da coronária. Então, hoje, cada vez mais, os cardiologistas estão entendendo que o papel da tomografia de coronária, o lugar dela é como o primeiro exame a ser solicitado para investigar pacientes com suspeita de doença coronária, aquele paciente que não sabe, que não é sabidamente portador da doença, mas que nós suspeitamos que ele possa ter doença coronária, seja por fatores de risco, seja por história familiar, ou seja por sintomas que podem estar relacionados com a doença coronária. Então, tudo que o médico quer, tudo que o paciente quer, é um exame que, se ele tiver a doença, ele dê o diagnóstico precocemente e que, se ele não tiver, ele possa afirmar isso de maneira segura. Até 8, 10 anos atrás, antes do surgimento da tomografia de coronárias, nós não dispunhamos de algum exame não invasivo que pudesse dar essas informações. O único exame que poderia dar essa informação era o cateterismo, que é um exame já muito mais invasivo, é um exame com mais risco e com mais custos. E, por isso, era evitado de ser usado como o primeiro exame. Em função disso, usava-se alguns exames que procuravam indiretamente pela doença coronária, exames que procuram a isquemia, né? Esses exames são importantes, eles trazem algumas informações que são importantes para os estágios mais avançados da doença, os estágios mais tardios. Mas nos estágios iniciais da doença, esses exames que procuram isquemia, eles não detectam a doença, eles dão um resultado normal, como se o paciente não tivesse placa nenhuma. Depois nós vamos mostrar uma ilustração para o pessoal de casa entender, mas a placa ela começa pequena e depois ela vai crescendo. Só muito tardiamente, depois de muitos anos, que a placa ela cresce a ponto de poder causar isquemia ou dor. E nos estágios mais intermediários, antes de causar dor ou isquemia, já é possível, e na verdade, a maioria dos infartos e da morte súbita, são causados por placas ainda que não causam isquemia e nem dor. Então, isso ilustra muito bem a importância de fazermos o diagnóstico mais precoce, em fases iniciais da doença, para que a gente possa trabalhar para evitar as complicações, que são o infarto, que são a morte súbita e a insuficiência cardíaca, que é conhecido como o coração dilatado, coração grande e fraco, que são as complicações já tardias da doença coronária. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde e hoje diretamente do Centro Hospitalar Santa Mônica. Nós estamos aqui conhecendo esse moderno aparelho de tomografia que faz o mapeamento do seu coração, além de outros órgãos também que ele faz esse mapeamento. Mas hoje especificamente a gente está falando da parte cardiológica.
E quem está nos dando as orientações é o doutor João Silveira, que é responsável aqui por esse setor da cardiologia. Doutor, para que a gente entenda, o telespectador entenda de uma forma melhor, um coração saudável e um coração já com algum comprometimento. Poderia mostrar alguma imagem? Muito bem, Sandra. Para a gente poder entender, vamos ilustrar aqui com 3 exemplos. Tá? Todas as doenças, isso não é só a doença arterial coronariana, mas todas as doenças têm etapas, têm estágios que elas costumam passar. Então, não acontece no paciente estar completamente saudável ontem e hoje amanhecer já com com um estágio avançado da doença. O que pode acontecer, às vezes, o paciente não saber que tem a doença e hoje subitamente manifestar uma complicação, que é o que a gente chama da morte súbita, que pode acontecer por quê? Porque deixamos de fazer o diagnóstico na fase inicial, no estágio inicial, e de repente somos surpreendidos pelo evento porque não sabia-se da doença. Sim. Então, existem os estágios normais, né, onde o paciente não tem a doença, tem o estágio inicial e o estágio mais avançado, onde já se apresentam, costumam já ter complicações ocorrido. Nessa imagem da esquerda, nós temos uma ilustração da artéria descendente anterior. Tá? É a artéria principal que irriga o ventrículo esquerdo, que é a parte do coração que bombeia o sangue para o corpo. É uma artéria coronária principal. A artéria descendente anterior desse paciente da esquerda ela é normal. E isso é importante, então, o paciente fazer esse exame e a gente poder passar essa informação. Então, às vezes, era um paciente que tinha uma dor por outra causa, que estava preocupado se essa dor era causada pela doença da artéria coronária, que é a doença que mais mata a nossa população, e ele quer saber se ele tem a doença para poder fazer o tratamento no estágio inicial. Por outro lado, se ele não tem a doença, é importante também nós tranquilizarmos ele e a família e dizer, olha, vamos seguir investigando esse teu sintoma, essa tua dor, mas ela não é oriunda de uma obstrução de uma placa na artéria coronária. Na imagem do meio, nós temos o grande diferencial da tomografia de coronária, que é uma placa pequena, que ainda não está causando isquemia, que ainda não está causando dor. Então, se o paciente tem dor, a dor é atribuída a algum outro fator que nós vamos seguir investigando para saber, naquele caso daquele paciente, o que está causando a dor, mas a gente sabe que não é ainda da placa, mas é o momento mais oportuno de fazer o diagnóstico, por aquilo que conversamos antes. É a janela de oportunidade que médico e paciente têm de poder fazer e implementar medidas preventivas que vão poder levar à diminuição do risco de ter complicações tardias. Os exames que focam na pesquisa de isquemia, os outros exames mais clássicos que nós dispomos, eles não vão mostrar, os outros exames cardiológicos não vão mostrar positividade nesse paciente do meio, eles vão dar um resultado normal. Enganosamente normal, porque, na verdade, esse paciente já é portador da doença na fase inicial, na fase que ainda não tem a dor, e numa fase que ele pode, sim, já ter infarto em função de coágulos que se formam em cima dessa pequena placa, que podem se formar bruscamente. Então, aquilo que eu falei para você, o paciente está bem até ontem e hoje infartou, hoje teve morte súbita, morreu subitamente, porque ele era portador da doença, mas não sabia disso. E perdeu-se a oportunidade de poder implementar medidas que potencialmente evitariam esse desfecho desfavorável para ele. À direita, a gente tem o outro extremo da doença, que é a doença já em fase muito avançada, onde o paciente já tem dor, onde o paciente vai fazer o teste de isquemia, o teste de isquemia já vai mostrar que está faltando sangue para o músculo cardíaco, isso que é a isquemia, e é um paciente que vai precisar de tratamento. Provavelmente um tratamento intervencionista, vai se avaliar se vai fazer uma ponte de safena, se vai fazer colocação de stent, em função da doença já estar avançada. Mas é importante entender que essa é a minoria dos pacientes. E aqui, esse paciente, a grande verdade é que nós, como médicos, já falhamos com esse paciente, porque permitimos que a doença chegasse nesse grau avançado, sem oferecer nada de tratamento para esse paciente, sem poder orientá-lo de maneira preventiva para que esse processo de formação da placa não chegasse a esse nível de gravidade que chegou. Então, ali eu considero que nós chegamos tarde. É uma falha da medicina como um todo. Né? O nosso foco deva ser trabalhar naquele paciente do meio e poder oferecer as medidas que vão prevenir e dar um resultado muito mais satisfatório para o paciente e para a família. Doutor João, quais são as outras indicações para a realização deste exame de tomografia?
Muito bem. Além, então, do paciente com suspeita de doença coronária e sem saber que tem a doença, que é o nosso principal foco, porque é onde a tomografia se insere como o primeiro exame a ser solicitado para o paciente que ainda não sabe que tem a doença, a tomografia de coronária tem papel também nos estágios mais tardios. Então, por exemplo, para o estudo dos enxertos coronários, que são mais conhecidos como as pontes, a ponte de safena e ponte mamária. A tomografia de coronária é ótima para esse tipo de estudo. Inclusive, as imagens costumam ficar até melhores do que das coronárias nativas, porque a coronária nativa, como a gente conversou antes, a coronária do paciente, ela está em contato com o coração. E isso faz com que tenha movimento. Então, é uma imagem mais difícil, mais desafiadora de fazer. A ponte mamária, como a gente pode ver na imagem, ela vem lá de cima da artéria subclávia, uma artéria próxima à clavícula, próxima ao ombro do paciente, e desce até chegar no coração. Então, ela tem um bom trajeto dela, onde ela não está em contato direto com o coração e não tem movimento. Então, as imagens costumam ficar muito boas. Então, é um exame ótimo para investigação não invasiva de pacientes que já sofreram o procedimento, a cirurgia de ponte de safena e ponte mamária. Um outro caso também é o estudo dos pacientes que já colocaram stents, são as famosas molinhas que são colocadas para desfazer os entupimentos que são causados pelas placas. O exame de tomografia de coronária também permite que a gente possa estudar o interior desses stents. Alguns são melhores, alguns são mais difíceis de ver dentro, como a gente pode ver aqui, são vários tipos de stents, mas para a maioria deles é possível a gente adicionar informações importantes para o médico para saber o grau de patência, se está pérvio, se não está reentupido, se não entupiu de novo o stent. Avaliações pré-operatórias, que são avaliações que o cirurgião solicita para o médico cardiologista para saber o risco cardiológico do paciente. A tomografia de coronária também tem seu papel nas avaliações pré-operatórias. E nas suspeitas de coronária anômalas, que são uma doença congênita, o paciente nasce com aquela alteração da coronária, não é um processo diferente da placa. Esse paciente já nasce com ela e os sintomas só surgirem na adolescência ou na juventude. E o melhor exame para isso é considerado o exame classe 1, que é o padrão ouro, como a gente chama, para essas anomalias de coronárias em pacientes jovens, é a tomografia de coronária também. Doutora, uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Eu pratico atividade física, eu tenho uma alimentação equilibrada, e o meu vizinho, ele fuma, ele é obeso, e ele não tem problemas cardíacos e não se preocupa em fazer esse tipo de exame que eu me preocupo. Qual a relação aí? Ótima pergunta, Sandra. Muito bom ter a oportunidade de a gente conversar sobre isso daí. Tem exames que, por estarem há mais tempo já sendo realizados, já ficaram famosos, já são até de domínio do público leigo, né? Então, o exame de colesterol é um deles que a gente sabe. O paciente sempre está preocupado, como é que está meu colesterol? Porque ele está preocupado em evitar as complicações, né? Evitar um fator de risco como é o colesterol. É muito importante a gente tratar esses fatores de risco, o colesterol, a pressão alta, o diabetes, o hábito de fumar, né? O sedentarismo. Mas eles contam uma parte da história, eles não contam a história toda, e talvez não seja nem a parte principal. Existe o que a gente chama de componente genético, que está relacionado à história familiar, e mais do que isso, a individualidade de cada paciente, que é como todos esses fatores, existem mais de 200 fatores de risco. Tá? A gente citou aqui 4 ou 5, eles são mais de 200. Seria impossível um médico dominar tudo isso e o paciente conseguir entender e lidar com todos eles. A gente tenta lidar com os mais conhecidos. A tomografia de coronárias, por ser um exame que avalia diretamente a coronária, ele permite a gente entender como esses fatores de risco naquele paciente específico, aquele paciente que está na frente do médico, como se manifestou nele, porque isso é diferente. Tem pacientes que têm colesterol muito alto e nunca infartam. Tem pacientes que fumam, nunca desenvolvem câncer de pulmão, que não tem infarto, não tem doença cardíaca. Pacientes com pressão alta que também não têm doença arterial coronariana. E existe o outro lado da moeda. Pacientes com colesterol normal, que não fumam, fazem atividade física e acabam infartando, tendo morte súbita. A gente pode até ilustrar com esse caso aqui, que até é uma imagem que é bem contrastante. Nós temos aqui à direita essa simpática senhora, né? Comemorando o seu 100º aniversário, acendendo um cigarro.
E à esquerda, nós temos aqui o Jim Fixx, que foi um ícone, foi um pioneiro, né, nesse movimento todo de vida saudável, de atividade física, de maratonista, fazia atividade física diariamente. O que aconteceu? Nós temos aqui uma senhora, então, com uma vida desregrada, né, fumando, que está com 100 anos, e um paciente, uma pessoa saudável, praticando atividade física, que infartou com 52 e morreu. Ele teve morte súbita, teve um infarto fulminante, não teve tempo de ser atendido. O que aconteceu que diferenciou esses dois? Genética, né? Então, quem vê cara não vê coração, né? Se fosse a gente analisar só pela aparência externa, nós diríamos que o risco maior seria da senhora à direita e não desse jovem aqui à esquerda, que praticante de atividade física. Então, a imagem direta, o estudo direto do órgão é muito importante para a gente poder complementar os fatores de risco naquilo que eles têm de falha. E esse gráfico é muito interessante. É um gráfico de um estudo de pacientes que tiveram o primeiro infarto, e em 75% desses pacientes, cerca de 75% desses pacientes, os fatores de risco clássicos, que é o colesterol, o diabetes, a pressão alta, que são conhecidos como o score de Framingham, não foi capaz de detectar que esses pacientes estavam sob risco alto. Então, eles são importantes, têm seu papel, eles complementam, mas eles falham muito. E é nesse ponto é que entra a tomografia de coronária, o score de cálcio também, que é uma variante da tomografia de coronária, um exame um pouco mais simples, que também pode trazer informações muito importantes. Muito bem, e assim nós apresentamos o nosso programa Viver com Saúde. Teríamos ainda muitos assuntos referentes a este fantástico e moderno aparelho de tomografia, que está disponível para toda a população aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica, para que você possa prevenir problemas futuros. Nós agradecemos a participação do Dr. João no nosso programa e deixamos as portas abertas para que, em outras oportunidades, o senhor volte a falar sobre estes assuntos relacionados ao Centro de Tomografia. Ok, muito obrigado. Foi um prazer a gente poder conversar sobre um assunto que é tão importante, né, como a doença arterial coronariana, e as maneiras da gente poder fazer essa detecção precoce para poder trazer benefícios para a nossa população. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.